Graça e paz, meus amados irmãos, amigos, essa paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero deixar uma pequena reflexão da palavra de Deus para que nós possamos ser edificados, porque nós somos edificados, nós somos sustentados pela palavra de Deus. Meus queridos, e a palavra dessa reflexão, ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7, que diz assim a palavra do nosso bom Deus: Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos, capítulo 112, versículo 7. Vou repetir. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Meus queridos, eu gosto muito do Salmo 112, principalmente do versículo 1, que diz, na minha versão bíblica: Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. E os demais versículos, até chegar ao versículo 7, fala que este homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos mandamentos do Senhor, que tem prazer em meditar na palavra do Senhor, que tem prazer em ser um praticante da palavra do Senhor, ele prospera em todas as áreas da sua vida. Não somente ele, como também toda a sua geração. E muito interessante que no versículo 7 eu encontro ele muito propício para os dias que estamos vivendo. Porque ele diz sobre o temor, o medo, as más notícias. Mas ele diz: eu que temo ao Senhor, eu que sigo os mandamentos do Senhor, vem a má notícia, eu continuo firme, seguro e confiante no Senhor. Digo isso, meus amados irmãos, porque nós sabemos que as más notícias, ela causa o medo. As más notícias, ela causa a ansiedade, o desespero. As más notícias também levam-nos a ficar enfermos. Como a má notícia também pode nos levar à morte. Tudo por causa de uma má notícia. Mas o salmista aqui, ele está sendo muito claro em dizer o quê? Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem prazer em meditar na palavra do Senhor, tem o prazer em se relacionar com o Senhor. Ele, quando vem as más notícias, ele continua firme e confiando no Senhor. E muito interessante, meus amados e queridos irmãos, porque temos exemplos bíblicos que mostram sobre o medo, que fala sobre as más notícias, gerar o medo, gerar ansiedade, gerar grande preocupação, o desejo de morte. A palavra nos mostra no livro de 1 Reis, capítulo 19, que um grande homem de Deus, o profeta Elias, depois de ter sido usado por Deus tremendamente, ele recebeu uma má notícia. Ele foi usado por Deus, matou os profetas de Baal. Logo depois, quando a rainha Jezabel ficou sabendo de tudo isso, mandou um mensageiro avisar o profeta Elias que o mesmo que havia ocorrido com os profetas dela ia acontecer com ele. Quando o profeta Elias recebeu essa mensagem, diz a palavra do Senhor que ele teve medo. O profeta Elias entrou em desespero. O profeta Elias abandonou um dos seus discípulos. O profeta Elias desistiu do seu ministério.
o profeta Elias desejou a morte. Tudo por causa dessa má notícia. E isso também, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Que não crer, que não viver a palavra do Senhor. Recebe a má notícia. E você pode ser um instrumento, assim como foi Elias, nas mãos de Deus. Eu não sei como você está nesse momento emocionalmente, porque o profeta Elias, nesse momento, emocionalmente, depois de receber esta má notícia, ele se desesperou, ele desistiu do seu ministério, ele desejou a morte. E você também, talvez por causa dessas más notícias que você tem escutado nos dias de hoje, você tem desistido de tudo. Você tem andado preocupado com tantas e tantas coisas. E você tem se esquecido da palavra do Senhor e das promessas do Senhor. Talvez você esteja pensando na morte em todo instante, principalmente nesse tempo de pandemia, que você escuta más notícias sobre pessoas que morreram aqui, que morreram lá. E isso lhe deixa desesperado. E o medo é grande. E você pensa desistir de tudo. Assim como fez o profeta Elias. Mas saiba, continue firme crendo no Senhor. Porque eu tenho também um outro bom exemplo. A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre o rei Josafá, que também recebeu uma má notícia. Se levantou um grande exército para atacar a pequena Judá, a qual ele reinava sobre Judá. E chegou um mensageiro para dar essa má notícia para ele, sobre que Judá seria invadido por esse grande exército. E diz no versículo 3 que o rei Josafá ele teve medo. Mas diferentemente de Elias, o rei Josafá ele buscou ao Senhor, ele entrou em oração, ele jejuou, ele colocou o povo de Judá para estar orando e jejuando, buscando ao Senhor. E a palavra do Senhor diz lá pelo versículo 15, que Deus levantou um profeta que estava no meio do povo, para poder avisar ao rei Josafá e o povo de Judá, para dizer: não tenham medo, não temas, pois essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Aleluia! Deus, ele entrou na frente. Deus, ele disse, quero usar as minhas palavras, Josafá, eu vi a sua atitude. Você teve medo dessa má notícia, mas você veio buscar a mim, que sou Deus de vida. E eu tenho esta palavra para você e para todo Judá: não tenham medo, porque esta guerra é minha, não é de vocês. Deus deu a libertação para este povo desse inimigo tão grande. Tudo porque eles não foram paralisados pelo medo. Eles não ficaram com medo com essa notícia de morte, mas eles buscaram ao Senhor. E o Senhor disse: não tenha medo. Eu creio que o Senhor também está falando contigo, meu irmão, está falando contigo, minha irmã, está falando contigo, meu amigo. Não tenha medo das más notícias. Busque ao Senhor. Interessante que Josafá ele foi orar, foi buscar ao Senhor. E eu me lembro também que a palavra de Deus me ensina no livro de Lucas, capítulo 18, aonde Jesus diz aos seus discípulos, onde Jesus diz para nós também, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Eu gosto dessa versão bíblica, que é a minha, que diz: e nunca desanimar. Orar sempre, nunca desanimar. E Jesus, ele fala sobre uma viúva, uma mulher viúva e um juiz iníquo, a qual essa mulher perseverou pela causa dela, porque ela queria ganhar a causa contra o adversário dela. Ela perseverou e teve a vitória.
Agora pensa, meus amados irmãos, se nós perseverarmos em oração, se nós perseverarmos em meditar na palavra de Deus, em ter um relacionamento com Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. E muito interessante que no final dessa parábola, Jesus, ele disse, será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé aqui na terra? E falando da palavra fé, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem quando nós meditamos na palavra de Deus. É quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a ter fé. Nós passamos a crer. E esse ter fé é ter fé com obras, é ter fé com atitude, com prática da palavra. Não saber da palavra teoricamente. Porque Elias, ele apesar de ter praticado a palavra de Deus muitas vezes, nesse momento dessa má notícia de Jezabel, desejando matar ele, a palavra foi teórica para ele, porque ele desejou a morte, desistiu do seu ministério, diferentemente com o rei Josafá, que ele colocou o quê? A fé em prática, a palavra em prática, a fé por obras. E a fé por obras, Deus sempre age. Então, meu amado irmão, então, minha amada irmã, levante-se. Vamos colocar a palavra de Deus em prática. Vamos ser fazedores da palavra de Deus. Vamos ser praticantes da palavra de Deus. Não somente ouvintes ou sabedores da palavra de Deus, mas ser praticante, colocar ela em prática. Colocar a fé em prática. Ter tempo de oração. Porque a oração é um dever. Nós estamos acostumados com muitos direitos e poucos deveres. E na palavra de Deus, o pouco que eu já li algumas vezes, eu posso saber dos nossos direitos indiretamente. Mas a palavra direito diretamente eu não vejo. Mas vejo a palavra dever diretamente. Nessa passagem de Lucas 18. Que diz sobre o dever de orar sempre. Jesus dizendo, dever de orar sempre. Então, meus irmãos, vamos orar. E, no mínimo, orar 3 vezes ao dia. Exemplo de Daniel, exemplo também do salmista, no Salmo 55, 17, que nos mostra orar pela manhã, pela tarde, pela noite. Ter tempo de oração e deixar o medo de lado, meus amados. E vamos ser, como o salmista nos ensina, este homem a qual teme ao Senhor, a qual tem prazer nos seus mandamentos, a qual tem prazer em meditar na sua palavra, a qual tem prazer em orar. Porque quando vier as más notícias, nós vamos estar firme e vamos confiar no Senhor. Meus amados, que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando dia após dia. E não vamos temer as más notícias. Vamos ficar firmes no Senhor. Vamos ficar firmes com a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele tem promessas para nós ainda nesta terra. Que Deus nos abençoe. E temos muitos lugares para estarmos anunciando a palavra de Deus ainda. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado. E muito obrigado por mais essa oportunidade que Deus me dá e nos dá de poder estar falando da sua palavra. Amém? Que Deus os abençoe, um grande abraço e não tenha medo, porque Deus tem grandes coisas para ti, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém?